E aí, povo de Deus, bom dia para vocês. Estou aqui, aparecendo aqui mais um dia, friozinho. E aí, na cidade de vocês, onde vocês moram? Está frio? Como é que tá? Um excelente dia para nós, né? Deixa eu consertar aqui a câmera. Um excelente dia para nós. Os cabelos. Espero que vocês estejam bem. E precisava gravar a palavra, né? Que ainda não tinha gravado a palavra. E vamos aqui, né? Meditar nas escrituras. Ai, meu celular tá escorregando. Como é que chama, gente? O que segura o celular quebrou. E eu estou apoiando o celular aqui. E ele fica escorregando. Vai ficar assim. Ele vai ficar quietinho, em nome de Jesus. Vamos lá. Hoje vamos meditar no livro de Jó. Gente, que livro maravilhoso, incrível, assim, espetacular, impactante, o livro de Jó. Gente, como o livro de Jó nos ensina, como o livro de Jó faz a gente refletir, como o livro de Jó tem tantas revelações, como é que eu posso dizer? É incrível, é assim surreal, assim, a experiência, a experiência que Jó teve, o que ele viveu, o que ele passou, os desafios, a luta, e ele venceu. E hoje vamos meditar aqui no capítulo 1 até o versículo 12. Em outra oportunidade, em outro momento, a gente faz o estudo, a leitura, né? A meditação, enfim. Jesus falou para nós meditarmos nas Escrituras. Então, em outro momento, em outra oportunidade, em outra ocasião, a gente estuda os outros capítulos, mas hoje eu quero meditar e eu quero falar com vocês, meditar com vocês a respeito do capítulo 1, que assim é o início, né? É o início dessa jornada na vida de Jó. Olha meus cabelinhos, gente, nascendo. Ó, tô tudo arrepiadinho. Aqui, ó, são cabelinhos nascendo. Que aqui tava meio falho e eu tomei vitamina. E aí eles estão nascendo, ó. Aí fica aparecendo assim, esses cabelinhos arrepiados. Vó falava assim, esse cabelo arrepiado, menina. Estão arrepiadinhos, tá nascendo. Enfim, vamos lá para a meditação, a leitura. Ai, gente, olha a minha samambaia que linda aqui, vocês estão vendo? Que coisa linda do Senhor. Gente, eu sou apaixonada por samambaia, ó, como ela tá linda. Ela é bem linda. Eu amo uma decoração. Amo. Coloquei aqui pra ficar bonita. Ganhei. Ai, meu celular. Ganhei. E ela está linda aqui no meu cenário pro vídeo. Vamos lá. Vamos lá refletir, meditar e comentar a respeito desse livro incrível, poderoso, com ensinamentos assim muito fortes do livro de Jó. Gente, eu amo os livros da Bíblia. Eu amo, assim, os livros da Bíblia.
E o de Jó é um dos livros assim que me impacta muito. E me ensinou assim, me ensinou e me ensina todos os dias como precisamos depender de Deus. E também, um detalhe bem interessante, que o capítulo 1 mostra quem somos nós diante de Deus. Vocês vão entender o mistério dessa palavra poderosa. Vamos lá. Aqui, cena inicial, capítulo 1 do livro de Jó, e aqui fala Jó e sua família. Vamos lá. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Prestem atenção. O que o início desse texto fala. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Prestem atenção que na Bíblia vocês vão, quando vocês leem a Bíblia, vocês vão ver muito assim a questão de bom. Só que vocês têm que entender, por isso que eu sempre falo, precisamos estudar a palavra de Deus com o Espírito Santo para ele nos revelar o que está nas entrelinhas daquelas palavras, porque às vezes uma palavrinha ela vai destrinchar, ela vai dar todo o deslinhamento, destrinchar do contexto da palavra, do que aquilo quer passar, do que aquilo quer mostrar. Presta atenção, na palavra de Deus, na Bíblia, vocês verão em partes assim, bom, só que vocês têm que ver o sentido desse bom. Aqui, presta atenção. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Esse bom aqui está colocado como está aqui bom, mas nas entrelinhas fala também de justo. Então preste atenção para vocês entenderem o porquê que a Bíblia fala que Jó era um homem bom. Nas entrelinhas, esse bom é também justo. Olha só, na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom, justo e honesto. Temia a Deus. Olha só, Jó temia a Deus. Vocês vão ver que lá no capítulo 42, lá no finalzinho do livro de Jó, já quase no final, vocês vão ver que Jó fala que conhecia a Deus de ouvir falar. Mas ele passou ele sabia quem era Deus porque ele ouvia. Ele ouvia falar, ele foi ensinado sobre Deus, mas ele até então não tinha ainda uma experiência com Deus. Mas é interessante porque, mesmo Jó, sem ter tido uma experiência até então com Deus, aqui fala no início, no capítulo 1, aqui fala que ele temia a Deus. E no capítulo 1, ele ainda não tinha tido experiência assim com Deus, uma experiência de conhecer, de viver uma experiência com Deus. Aqui no capítulo 1 fala que ele temia mesmo sem ele ter tido experiência. Aí lá, chegando para o final do livro de Jó, ele tem experiência com Deus e ele fala, eu só te conhecia de ouvir falar. Ele sabia quem era Deus, só que ele é até então. E ele passou a ter a experiência com Deus. Então ele falou que agora eu te conheço. Vocês vão ver lá peguem o livro de Jó. Eu já estudei o livro de Jó completo. E só que agora eu tô voltando aqui no capítulo 1 só pra gente meditar na palavra especificamente nesse capítulo hoje. Mas aqui eu já estudei o livro de Jó, é tanto que tá marcado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, com anotações, ó. Eu estudo a Bíblia assim, gente. Eu faço a leitura da palavra, medito
e anoto que o Espírito Santo, ele revela ao meu coração. E assim a gente precisa fazer. Estudar as Escrituras é assim. Estudar as Escrituras não é só ler, é meditar, é entrar, mergulhar. Vamos lá. E aqui fala que Jó era bom e honesto, justo e honesto, temia a Deus e procurava, olha só, procurava não fazer nada que fosse errado. Jó procurava não fazer nada que fosse errado, porque às vezes, olha só, como essa parte aqui é interessante, porque tem gente que não teve uma experiência com Deus, já ouviu falar de Deus e arruma aquela desculpa de eu não tive experiência, não conheço a Deus, então sai fazendo o que quer e sem sabedoria, sem temor, e dá desculpa que, né? Tô fazendo errado, não sei, ainda não tive experiência com Deus e vai fazendo as coisas, vai indo, vai vivendo, vai deixando a vida levar, tipo assim. Mas aqui no livro de Jó fala que Jó procurava não fazer nada que fosse errado, porque ele temia o Senhor. Quando a gente teme a Deus, quando a gente teme o Senhor, e aqui esse temor fala de respeito, de adoração, sabe? De amor pelo Senhor, quando a gente tem temor, porque tem muita gente que acha que temor é medo. Ai, temor, não. O temor do Senhor, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jó temia, Jó adorava, Jó, ele amava o Senhor. Jó, ele respeitava a Deus. Por isso que aqui fala, Jó temia. E ele procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha... Deus conhecia Jó. Jó não tinha tido experiência com Deus ainda, mas Jó temia o Senhor e procurava não fazer o que fosse de errado. Pegaram? Pegaram aí a mensagem nas entrelinhas? Jó não dava desculpa que eu não conheço a Deus, nunca tive experiência, então eu vou fazer isso aqui e não vai acontecer nada comigo. Não, Jó não pensava desse jeito. Jó temia, ele procurava não fazer o que fosse de errado, porque ele era justo, honesto, e Deus via o que Jó fazia. Deus vê o que a gente faz. Deus vê o nosso coração, Deus vê as nossas intenções. Deus vê quando a gente faz algo intencional e quando não temos intenção de fazer. Pegaram? Vamos lá, vamos seguir. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Aqui fala do tanto que Jó era um homem produtivo, um homem de mente abundante, um homem próspero em todas as áreas. Lembrando que prosperidade não se trata de dinheiro, porque tem gente que pensa que prosperidade, fulano é próspero porque fulano tem dinheiro. Não, gente, prosperidade não se trata de dinheiro de forma total. Não, prosperidade é você ser suprido, não ter falta de nada. Você ser abundante em todas as áreas da vida. E não se trata de dinheiro necessariamente. E Jó era um homem produtivo, era um homem com bens, com riquezas. Aqui fala que ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, enfim. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era um homem mais rico, de todo o Oriente. Vocês entendem como Jó era abundante, como Jó era rico e como Jó era próspero também?
Jó era próspero porque Jó, ele tinha uma abundância, uma fartura. Ele conhecia a Deus, ele não tinha tido experiência com Deus, mas Jó temia o Senhor de ouvir falar. Então ele conhecia Deus, mas ainda não conhecia de forma completa até ter experiência. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Ou seja, aqui eles faziam festas, eles aproveitavam do jeito que eles queriam. Isso aqui os filhos de Jó. Aqui está falando, os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, ou seja, eles viviam... qual é a palavra que eu posso usar aqui? Eles viviam festejando, aproveitando do jeito deles. E Jó, vocês vão ver que na leitura à frente, Jó intercedia por esses filhos. Jó intercedia por esses filhos, fazia sacrifícios, levantava na madrugada, porque Jó, ele não queria desagradar a Deus. Ele era um homem justo, honesto. E ele ficava com medo de esses filhos fazer algo que fosse contrário, que desagradasse o Senhor. Olha só, quando terminavam a rodada de banquetes, olha só o que a leitura fala aqui. Quando terminavam a rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada. Olha só como Jó temia o Senhor. Ele levantava de madrugada para oferecer sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Porque aqui tem purificá-los aqui na palavra. Por quê? Porque Jó ficava pensando, tipo assim, os filhos dele faziam essas festas e festejavam e, enfim, do jeito como eles queriam. E Jó temia no sentido de ele tinha um receio, ele tinha uma preocupação de que esses filhos pudessem estar fazendo algo contrário àquilo que Deus aprova, aquilo que diz, sabe? Então, aí Jó fazia o quê? Ele levantava de madrugada para fazer sacrifício em favor de cada um dos filhos para purificá-lo. Olha só o tanto que Jó temia o Senhor. Ele se preocupava. Isso inquietava Jó. Jó sempre, prestem atenção aqui, Jó sempre fazia isso porque pensava, olha o que eu acabei de falar. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado. Por isso que Jó se levantava. Ele tinha essa preocupação de um dos filhos fazer algo errado, cometesse pecado, desagradasse o Senhor. Olha só como Jó temia a Deus. Olha só como ele se preocupava. E tem gente que não tá nem aí. Tem gente que não tá nem aí. Tá fazendo e acontecendo. E pior, tem pessoas que conhecem a palavra, conhecem os ensinamentos, às vezes já tiveram uma experiência e mesmo assim cai no engano, cai no mundo e vai fazendo e acontecendo e não se preocupa assim. E às vezes sim, tem pessoas que fazem, mas se arrependem, né? Mas tem gente que tá fazendo e não tem aquela preocupação. E quem fazia aqui essas coisas, quem farreava, festejava, e enfim, eram os filhos de Jó, nem era Jó, eram os filhos dele. Mas ele tinha tanto temor ao Senhor que ele fazia pelos filhos. E Deus via isso. Deus via a preocupação. Deus via o quanto Jó se preocupava, o quanto Jó não queria desagradar.
Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Olha só, não é só com ações, não. Não é só com ações que a gente ofende a Deus. Não é só com ações que a gente desagrada ao Senhor. Não é só com ações que a gente peca. Aqui fala que a gente peca em pensamento também. Olha só o que diz aqui, ó. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Então aqui a gente não peca só com ações não, tá? Povo de Deus. Não. A gente peca, ó, na cabecinha, no pensamento. A Bíblia fala: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aqui fala de mente, de pensamento. O que é que a gente deixa entrar nos nossos pensamentos? O que é que a gente está deixando entrar? Porque a gente peca também no pensamento, tá? A gente peca. A gente peca. E aí essa parte aqui só mostra o temor. O temor que Jó tinha ao Senhor, né? E a vigilância. Percebam que ele acordava na madrugada para fazer os sacrifícios para purificar os filhos. Aqui fala de quê? Gente, aqui está falando de temor, que ele tinha temor do Senhor, ele tinha temor e ele vigiava. Vocês perceberam que nas entrelinhas, aqui está falando de vigilância? Aqui está falando de vigilância, de estar atento. E mais, está falando de temor ao Senhor, está falando de vigilância e também de conduta, porque a gente tem que vigiar nossa conduta, a gente tem que vigiar o nosso comportamento diante do Senhor. Quem a gente é? Quem a gente é? Esses dias eu fiz essa pergunta para o meu filho, porque eu estudo a palavra com ele para ajudá-lo, né? E esses dias eu perguntei: filho, a gente estava estudando uma palavra, eu estava estudando com ele, e aí eu falei assim: filho, quem você é diante de Deus? Aliás, eu falei assim: filho, quem você é quando te veem e quando não. Desculpa, gente. Quem você é quando te veem e quando não te veem? Você continua fazendo certo mesmo quando ninguém está vendo? Você continua fazendo certo? Você tá ali, só tá você. Só tá você. Você faz o certo quando estão te vendo e quando não estão te vendo? Entenderam? Aqui. Temor ao Senhor, vigilância e conduta. Quem a gente é diante de Deus? Vocês vão ver aqui na leitura seguinte que fala sobre quem Jó era diante de Deus. Jó fazia o certo quando ninguém estava vendo e quando tinha gente vendo. Por isso que a palavra fala que Jó era bom e honesto. Por isso que a palavra fala, Jó, olha só, ele era bom e honesto. Jó era bom e honesto, esse bom, como eu já falei para vocês, e está aplicado aqui como justo também. Então, Jó era justo e honesto. Quando estavam vendo Jó e quando não estavam vendo. E Deus via o coração de Jó e via a honestidade de Jó.
Entenderam a conduta? Por isso que aqui fala de vigilância e conduta. Vigilância na conduta. Entenderam? Vamos lá, seguir. Aí aqui continua. Agora vem a parte onde Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Vamos lá continuar? Vamos lá. Nessa primeira parte aqui, vocês entenderam, vocês perceberam que nas entrelinhas dessa primeira parte aqui do capítulo 1, está falando de temor. Está falando de temor. Jó tinha temor. Ele vigiava pelos filhos. Ele vigiava pelos filhos. Eram os filhos que cometia, eram os filhos que faziam as festanças, sabe? Aquela farra, aquela vida, sabe? Mas Jó, ele se posicionava, porque ele não queria que os filhos ele não queria que os filhos dele pecassem e fizesse algo grave, de errado, ou desagradasse a Deus. E ele se posicionava ele se posicionava assim, levantando na madrugada, oferecendo sacrifícios. Deus via, gente. Deus via a luta, Deus via a preocupação, Deus via. E olha só, agora nessa segunda parte aqui do capítulo 1, fala sobre, aqui, Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Vamos lá. Essa parte aqui é bem interessante, tá? Essa parte aqui, a primeira parte, é uma parte muito rica de contexto, de linguagem, de acontecimentos, de ações. Mas essa segunda parte aqui é muito forte e é muito interessante. E vou fazer a leitura e vou explicando para vocês sobre essa parte aqui. Eu acho essa segunda parte muito tremenda, muito impactante. Vamos lá. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Chegou o dia em que os servidores celestiais, os anjos, vieram apresentar-se diante de Deus. Presta atenção. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles, olha só, no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou, prestem atenção nessa partezinha aqui. Presta atenção nessa partezinha, porque essa parte a gente precisa ter sabedoria, buscar sabedoria, o entendimento do Espírito Santo para a gente entender. Porque às vezes tem pessoas que misturam as coisas, tem pessoas que meio que deturpam, distorcem um pouco aqui algumas informações dessa parte, entendeu? E precisamos estar atento o que é que está nas entrelinhas desse contexto, para a gente não deturpar, para a gente não misturar, para a gente não confundir, para a gente não fazer... Não. Vocês entenderam? Então, vamos lá, ó. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou, olha, de onde você vem vindo? Na minha Bíblia, como eu já mostrei em outros vídeos, que é essa aqui, ó, a linguagem de hoje, está escrito assim, né? Para que o leitor ele entenda de uma forma mais... para que ele entenda mais facilmente, né? De forma mais fácil. Então, aqui, ó, de onde você vem vindo? Satanás respondeu. Presta atenção o que foi que Satanás respondeu. Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Olha só. Olha só o que Satanás respondeu. Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Vocês perceberam o que está nas entrelinhas? Vocês perceberam que essa parte aqui
Tá falando que o inimigo tá por aí. Ele está ao derredor. Ele está rondando sutilmente, sorrateiramente. Ele estava passeando, estava vagando. É assim que Satanás vive, tá? Ao derredor. Procurando uma vítima aqui, procurando uma brecha ali, procurando uma oportunidadezinha ali para ele agir. Vamos lá seguir. Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: Você notou meus... antes de eu partir para essa parte aqui, eu até anotei aqui. Ó. Eu até anotei. Anotei. O inimigo vive por aí procurando uma oportunidade de nos o quê? De nos tentar, de perturbar a vida das pessoas, sabe? Ele vive ao derredor procurando uma brecha, uma legalidade, procurando um jeito de agir de alguma forma. Por isso que a gente precisa estar vigilantes. Por isso que Jesus sempre nos ensinou a vigiar e orar. Por isso, a gente precisa... Jó estava vigilante, vigiando pelos filhos. Os filhos não estavam vigiando. Os filhos de Jó não estavam vigiando. Tava de festa em festa. Tava aquela coisa. De festa em festa. E não vigiavam. E Jó estava vigiando. E a gente está vigiando, Brasil? A gente está vigiando o povo de Deus? A gente está orando? Está? A Bíblia fala orai sem cessar. Quando a Bíblia fala orai sem cessar, a gente tem que estar vigilante. Com nosso coração em Deus. Com o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente vigilante. Porque uma brechazinha, uma oportunidadezinha, o inimigo vem. Porque ele está ao derredor. Inclusive, eu tive uma experiência e depois eu vou gravar uns vídeos para vocês sobre experiências espirituais que eu tenho, que eu já tive, que eu tenho. Inclusive, sobre essa questão de o inimigo estar ao derredor, vou gravar um vídeo para vocês depois falando sobre isso. Eu tive uma experiência, tipo, uma visão, num sonho, onde eu via o inimigo. Ele se apresentou, tipo assim no livro de Jó, que o inimigo se apresenta, ele estava ao redor, e no mundo espiritual eu vi. Então, é assim, ó, o Senhor perguntou de onde ele estava vindo, e ele falou que estava por aí, ele estava por aí, procurando a oportunidade. E aqui, ó, é isso que a palavra diz, que ele vive por aí, procurando uma oportunidade, uma vítima.